Mateus capítulo 24. A gente vai ler do versículo 3 até o versículo 14. Antes da gente ler, vamos orar rapidinho para que Deus venha abençoar essa palavra, né? Então feche seus olhos, ore por essa palavra nesse momento, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, por esse domingo, porque o Senhor nos permitiu estar aqui na sua casa, Pai. A sua graça tem nos conduzido até aqui, a sua misericórdia, o seu amor, e o Senhor tem nos abençoado todos os dias, Pai. E eu te peço agora que o Senhor venha a falar conosco através da tua palavra, porque nós precisamos dela, Pai. Porque os dias são maus e nós precisamos ser iluminados para que estejamos no centro da tua vontade, Pai. Estejamos andando conforme o Senhor quer. E eu te peço agora que não seja eu que venha falar, Pai, mas que eu estou aqui só para ser usado, Pai, pelo Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece a vida, conhece a história. Então eu me coloco aqui para ser usado como vaso, Pai. Que o Senhor venha a falar conforme o teu querer, venha nos moldar, venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler. Como eu falei, a gente vai ler Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14. Então acompanha a leitura aí. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém? Então vocês têm percebido e reparado, acredito eu, que nos últimos domingos a gente tem batido muito nessa tecla, né, de se contextualizar com o que está acontecendo. E essa é uma responsabilidade, de certa forma, dos pregadores, né? A gente não pode estar alienado do que está acontecendo lá fora. A gente tem que trazer para a nossa vida prática o que está acontecendo e como é que a gente vai reagir diante do que está acontecendo, né? E a gente vive um cenário apocalíptico, né? A gente vive um cenário de muitos sinais da volta de Cristo. Basta você ligar o rádio, ligar a televisão, e agora não precisa nem tanto mais disso, basta você entrar numa conversa com alguém que o tema vai ser esse, né? E eu coloquei aqui como título dessa mensagem: Sinais da volta de Cristo. Vocês devem ter ouvido falar disso muitas vezes já, né? Mas a minha ênfase aqui no texto agora vai ser de um outro ângulo, porque eu quero que você preste atenção. Jesus aqui no que a gente leu aqui, ele deu vários sinais do que vão acontecer quando ele estiver para chegar. E eu li até o 14, se você continuar até o fim do capítulo, vão ter mais coisas, e a intensidade vai ser maior, a tribulação vai ser maior, e assim termina o capítulo. Ele vai até o fim com Jesus alertando sobre o que iria acontecer. Então só que antes de Jesus dar essa lista toda, e é nisso que eu quero que a gente
traga a nossa atenção e aprenda com o que Jesus nos disse. Ele vai trazer duas orientações para a gente aqui, no meio do texto. A primeira orientação está lá no livro, está lá no versículo 4. Mateus 24, do versículo 4. Jesus diz assim: acautelai-vos. Então, no meio disso tudo que está acontecendo e que vai acontecer, e não adianta a gente dizer que não, Jesus dá uma dica para a gente: tenham cautela. Tenham cautela, porque aí ele até responde o porquê: para que ninguém vos engane. Por que Jesus diz isso? O texto se auto-explica aqui, mas se você for meditar, você vai entender o seguinte: Jesus diz assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A gente está vivendo num momento de muito engano. A gente está vivendo num momento de muita manipulação do que chega até você como informação. A gente está vivendo num momento que é uma torre de Babel moderna. Todo mundo aqui fala a mesma língua, mas ninguém se entende mais. Na torre de Babel cada um falava uma língua diferente, aquilo veio por castigo. Mas hoje, falando a mesma língua, ninguém se entende. Por quê? Porque você liga a televisão, você já não sabe se você pode acreditar no que está sendo dito. Você vai ouvir o rádio, você não sabe se aquela informação chegou até você manipulada para que você acredite como eles querem que você acredite. Você não sabe se a vacina que foi aprovada você deve tomar ou não deve tomar. Então Jesus já começa dizendo: tenham cautela. Essas coisas aqui ele já nos deu a lista do que vai acontecer e vai acontecer. O texto diz que é necessário que assim aconteça. Mas a primeira coisa, gente, a gente tem que ter cautela para que ninguém vos engane. O que chegar até você, não engole aquilo já. E eu digo isso, ainda que a informação que vem até você seja dita de cima de um púlpito às vezes. Porque a gente vai ver aqui que um dos sinais dos tempos é o engano religioso até. Então, se até no meio da religião vai ter engano, vai ter manipulação, muito mais no meio da mídia secular. Então, a primeira lição que Jesus nos deixa, veja que interessante, antes de dar a lista, ele fala para a gente: acautelai-vos. E é o que eu falei, a gente está vivendo exatamente nesse momento. É uma mistura de informação de todos os lados. Você vê mídia que tem credibilidade, que teve durante muito tempo, dizendo coisa que não é bem assim. Por quê? Porque tudo isso, todo esse pacote, mídia, internet, televisão, rádio, todos os principais veículos estão sendo dominados pelo exército do anticristo, que serve ao diabo, que é o pai da mentira. Então a especialidade do diabo é o que ele está colocando em prática agora, que é o enganador, que é ludibriar, que é uma coisa, fazer parecer uma coisa que não é aquilo na verdade. E isso vai ser muito sutil. Isso vai ser muito sutil. Então as pessoas, ao longo do tempo, com o engano que vai entrar e vai entrar cada vez mais, vão chamar aquilo que é bom de ruim, vão chamar aquilo que é ruim como bom. E a gente está vivendo isso agora. Então a primeira dica de Jesus para a gente é: acautelai-vos. E aí ele vem com uma segunda dica. Depois que você está cauteloso, depois que você respira quando vem a informação e vai ver que não é daquele jeito, Jesus dá uma segunda dica para a gente viver nesses dias. A segunda dica está lá em Mateus 24, no versículo 6. Olha só, Jesus diz assim: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mas não é exatamente esse versículo que eu queria achar aqui. Mas no meio do texto Jesus diz assim: não vos perturbeis. Acho que é o versículo anterior.
Bom, não vou ler todo o texto de novo, mas um dos temas que Jesus faz aqui, uma orientação é assim: não vos perturbeis, não temais. Ou seja, primeiro tenham cautela, segundo, não vos perturbeis, não temais. Essas coisas é necessário que a gente passe. Porque qual que é a segunda consequência de tudo isso? A primeira é o engano. As pessoas estão sendo manipuladas, estão sendo enganadas. A segunda dica que Jesus diz para a gente, no meio desse momento que a gente está vivendo, ele diz assim: não vos perturbeis, não temas. Por quê? Porque acontece todos os dias, as pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas, e até muitas vezes no meio dos cristãos. Então Jesus já dá a receita para a gente antes de falar do problema. Ele fala assim: isso vai acontecer. E Jesus é bem sincero. Se você ler Mateus 24 inteiro, ele diz assim: alguns de vocês vão morrer, é necessário que isso aconteça. E ele fala assim: mas não vos perturbeis. Dá para ter essa paz aí? Domingo passado eu não vim para a igreja, mas eu estava assistindo a live e o Glauber já começou a pregação dizendo assim: você está preparado para perder sua casa, seu carro? Me lembrou Jesus falando: vocês vão morrer, mas não se perturba não. Então, o que a gente aprende com isso? A gente tem que andar, mais do que nunca, pedindo a Deus o fruto do Espírito, um deles, que é a paz que excede todo entendimento. Porque senão a gente vai ficar doido. Tem gente que não está morrendo por Covid de fato, mas está morrendo de ansiedade. Porque a mídia vai ficar batendo em você toda hora. Olha, é tantos mil, é tantos, é isso, é aquilo. E às vezes você vai comparar com outras pestes, outras doenças que já assolaram o mundo, outras pandemias. Você vê que a Covid ainda é a menor delas. Mas é um poder tão grande que a mídia tem, que isso vai deixando a gente com medo. E o medo é a ausência de fé. Então o meu convite para você nessa noite é o convite que Jesus fez: não temas, não temas, não vos perturbeis. A gente tem um Pai lá no céu que está cuidando da gente todos os dias. A gente tem um Pai que não deixa cair nem um fio de cabelo seu se Ele não permitir. A gente tem um Deus que é grande, que é enorme, mas ao mesmo tempo está dentro do seu coração. Então, diferente de 2020, que eu creio que a maioria de nós andou assim, por mais que as coisas apertem, não sei como vai ser, mas eu quero profetizar que a gente vai andar em paz, e a gente vai andar tranquilo, e a gente vai andar sabendo que se Cristo nos levar, nós vamos para a glória. Então não vamos apavorar, vamos ter cautela, vamos andar aqui se ajudando uns aos outros em amor, cada um conforme a sua condição, mas vamos andar com uma postura de cristão. Que Jesus, no meio da tempestade, Ele às vezes está dormindo, Ele não se assusta, Ele tem o controle de tudo. Como aquela passagem que estava o barco para virar e foram chamar Jesus porque ele estava dormindo. O meu convite para você esse ano, no meio desse turbilhão, se puder, tire o seu cochilo. Se puder, como diz aquele versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não é a gente. O que a gente pode fazer? A nossa força vai até onde? A gente pega uma doença, a gente não consegue levantar nem da cama. Então, é um ano de entrega. Queira você ou não queira, vai ser um ano que a gente vai ter que entregar na mão dele e confiar. E todos nós aqui temos planos, e temos metas, e temos objetivos, e assim tem que ser. Mas aí se você for parar para ver o mundo lá fora, você vai falar: eu não vou conseguir fazer nada. Como é que eu vou conseguir fazer uma coisa num ano desse? Como é que eu vou conseguir realizar esse plano num momento desse? Como é que eu vou conseguir cumprir o meu objetivo, ter a minha família num ano igual a esse, que a gente não consegue fazer nada? A gente mal e mal pode se encontrar, talvez a cidade regrida, talvez aconteça isso. Minha dica é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer nos abençoar.
mas a gente precisa confiar. E 2020 foi um ano para a gente aprender. Agora 2021 é um ano da gente colocar isso na prática. É um ano da gente viver com essa paz que excede todo entendimento. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e não vão entender nada. Vão falar, mas como é que você está em paz, cara? Como é que pode você viver nessa calma no meio de tudo isso? E aí é a hora de a pessoa ver Jesus na sua vida. E o mundo vai clamar por essa paz no momento. Porque das duas uma, ou as pessoas enlouquecem de vez, ou as pessoas vão procurar a paz que excede todo entendimento. E aqui tem mais um versículo, que esse daí eu tirei do texto de Apocalipse. É mais uma dica, no meio de tudo que a gente vai viver, no meio de tudo que a gente vai passar, no meio de tudo que vai acontecer. O versículo 3 de Apocalipse 1, logo no começo de Apocalipse, antes de citar tudo que está para acontecer, o apóstolo João escreve assim: bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o livro de Apocalipse já começa assim: bem-aventurado é aquele que lê e guarda os livros dessa profecia. Então o Apocalipse não está aí para te apavorar. O Apocalipse está aí para te fazer bem-aventurado. Bem-aventurado, todo mundo sabe que significa feliz. Então o livro de Apocalipse começa dizendo: se você ler isso aqui e guardar, você vai ser feliz. Esse é o antídoto do que o mundo está nos empurrando. Querem te apavorar, querem te deixar com medo, querem te deixar acuado. E só nisso o seu corpo sente, baixa seus anticorpos, você fica doente mais fácil. E Jesus está dando aqui a receita contrária. Confie em mim e seja feliz, e seja bem-aventurado. A sua vida está nas minhas mãos, a vida da sua família. A gente queria estar passando por um momento difícil assim? Não. A gente tem escolha? Não. Então vamos enfrentar da melhor maneira possível. A gente cantou aqui hoje: se paz a mais doce quiseres gozar, ou se dor a mais forte viver, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, que feliz com Jesus eu serei. Então em 2021 nós vamos ser felizes com Jesus, aconteça o que acontecer. Você crê nisso? Você crê que Jesus vai cuidar da gente? Estão dizendo muito sobre 2023, e eu até acredito que tem muita coisa preparada, mas eu já digo de agora, em 2023, eu vou ser feliz com Jesus. Não importa o que vai acontecer, não importa o que o exército lá do outro lado está tramando. Eu quero saber que se eu partir daqui, eu vou para a glória com Cristo. E é o que o Glauber falou: de repente você pode começar a perder as suas coisas, e de repente você pode começar a perder mais que as suas coisas, você pode perder a sua vida. A nossa consciência tem que estar preparada para isso, porque os dias vão ser difíceis. Mas eu não estou te trazendo essa mensagem para te trazer um peso, mas é para te trazer leveza. Você não é seu, você foi comprado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Então você, eu, a CERC é de Cristo. Nós somos de Cristo. Então não vamos entrar nessa não, gente, porque o mundo está muito doido. As coisas estão muito loucas. Eu estava assistindo essa semana, e acredito que a maioria deve ter visto, a loucura que foi o nosso governador aqui dando uma entrevista, e no meio da entrevista o cara tem um piti e quebra celular e bate as coisas e xinga o presidente. E aí ligam para o presidente xinga o governador. E a gente que é comandado por toda essa turma vai pensar o quê? O que vai ser de nós? Está um acusando o outro, está um xingando o outro, e no meio disso tudo é um prefeito que é eleito, que se auto dá um aumento de 50%, enquanto a gente está vendendo um almoço para comprar a janta. Quem cuida de nós é Jesus. E se a gente fosse atentar nisso, a gente vai falar: meu, a gente está num barco totalmente furado, e você vai começar a ficar doente, porque a intenção desses caras é justamente, não digo do governador e do prefeito, do presidente,
eu digo do sistema, é ir atacando o seu psicológico, a ponto que você fica totalmente entregue. E agora, depois de ditas essas coisas, eu vou dizer para você só sobre 3 sinais. Posto tudo isso aqui como introdução e já palavra também, 3 sinais da volta de Cristo. A Bíblia nos dá uma seleção deles, e são vários, mas eu quero tratar só com 3, e propositalmente, antes de falar dos sinais, eu quis falar sobre a orientação que Jesus dá, que é: tenham cautela e não vos perturbe, não temam. E o Apocalipse já começa dizendo: vocês são felizes se lerem e guardar essas palavras. Guarda isso, e agindo assim, vamos entender um pouco de 3 sinais aqui. Eu separei, a gente vai falar de 3 sinais da volta de Cristo. O primeiro dele, as pestes. O segundo, o engano religioso. E o terceiro, o aparecimento do homem da iniquidade. E começando pelas pestes, como eu falei, a nossa geração aqui, é uma novidade isso que está acontecendo. Esse negócio de pandemia, epidemia que virou pandemia. Então a gente não sabe lidar com isso. Agora que a gente está aprendendo, né? Mas houveram várias. Eu só quero citar aqui para você, bem por cima, uma pincelada, 4 delas, que já houveram em grande escala e que mataram até muito mais do que o coronavírus. Talvez você vai lembrar dos tempos de escola, né? Ouvindo falar dessas pestes aqui, dessas doenças. Uma das mais graves foi a peste negra. Para você ver que Jesus falou que isso ia acontecer em larga escala e só ia aumentar, e é o que vem se cumprindo. A peste negra, só para informação, surgiu no século XIV e matou, pasmem, mais de 75 milhões de pessoas. Alguém tem a informação de quantas pessoas o coronavírus já matou atualmente? A gente já passou de 1 milhão no mundo, né? Agora não sei se a gente chegou a passar de 10 milhões. Creio que não, né? A peste negra matou mais de 75 milhões de pessoas. Tivemos a varíola. A varíola foi uma peste, foi uma pandemia nos tempos do Egito, nos tempos dos faraós, que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. A gente às vezes está desesperado para acabar com o corona, e com razão, ninguém quer ficar com isso, mas a varíola durou 3.000 anos. Outra peste, a cólera. A cólera surgiu em forma de epidemia em 1817, matando centenas de milhares. E uma das piores, a gripe espanhola, que em um ano, em pouco mais de um ano, matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Deus deixou de ser Deus em algum momento? Deus perdeu o controle? Absolutamente não. Mas são coisas que Jesus já predisse, vão acontecer. Não temam, não perturbem, fiquem calmos, bem-aventurados são vocês. As doenças fazem parte da humanidade. A pandemia, igual eu falei, para a gente é uma novidade. A gente ficou desesperado, né? A gente não sabia o que fazer. E o que a gente vai fazer agora? Talvez estão dizendo que vai voltar para a fase vermelha, tudo aí de novo. Talvez vai se fechar tudo. Eu não sei. Mas eu sei que eu estou em paz. Já não estou mais apavorado igual no ano passado. Eu sei que se Deus me sustentou, se Deus te sustentou ano passado, Deus vai continuar te abençoando aqui, ainda que esse ano seja pior que o ano passado. A gente tem testemunhos aqui que no meio de uma crise tão horrível, Deus abriu portas no nosso meio. Deus abençoou projetos. Então, se Deus tem uma bênção para você, ela é sua. Fica tranquilo. Próximo tópico aqui. Qual que é um outro sinal? Qual que é um outro sinal da volta de Cristo? Paulo vai nos dizer que nos últimos tempos
no meio do povo de Deus viriam doutrinas de demônios. A água que se jorra do altar das igrejas nem sempre é uma água pura para você beber. Às vezes a água que se jorra nos altares das igrejas está muito mais interessada no que você tem do que aquilo que você é. E isso é um sinal dos últimos tempos. A palavra de Deus sendo contaminada, sendo manipulada em benefício próprio de quem está pregando. Apóstolos modernos, apóstolos que não se identificam em nenhum tópico com os apóstolos bíblicos. Você vê isso ou eu estou falando besteira? Então isso tem acontecido em larga escala. A gente vê muito aqui no Brasil, e de certa forma essa pandemia tratou com muita gente, porque tinha gente que vivia viajando de jatinho pelo país, os popstar gospel, pessoas que cobravam 20, 30 mil reais para fazer um louvor de 1 hora numa igreja, e de uma hora para outra isso acabou, ou pelo menos diminuiu bastante. Mas isso é um sinal do que Jesus disse que ia acontecer. Falsos cristos, muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e muitos vêm com aquela personificação do bem, de apóstolo, dizendo, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está aqui na minha igreja, venha aqui, a bênção está aqui, aqui você vai ser curado, aqui você vai ser liberto, e tem que ser aqui, e é ali que Cristo não está, porque a palavra diz que os verdadeiros adoradores adoram a Cristo em espírito e em verdade. Ele não está aqui, ele não está ali, ele está no seu coração. Mas isso acontece muito. Antropocentrismo, uma outra doutrina de demônio, onde se coloca o homem no centro das coisas. Deus não é mais o centro. O centro é o quê? O centro é que você tem que se sentir feliz, que você tem que se sentir bem, que você tem que estar brilhando. E isso foi pouco a pouco sendo sutilmente colocado até no meio dos louvores às vezes. E sou eu, e é eu, e é eu, e a minha luz tem que brilhar, e é isso e aquilo, e Deus aos poucos foi sendo tirado do centro. Então até nos louvores que a gente canta, a gente tem que fazer uma espécie de filtragem. E aqui mais uma vez entra a palavra de Jesus, acautelai-vos, acautelai-vos. Porque nem sempre tudo é o que parece. E o terceiro sinal que eu quero compartilhar aqui com vocês, e é o que a gente está, eu creio que mais próximo de viver e de passar por ele, Jesus fala sobre o aparecimento do homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? O anticristo. Certo? E você começa a perceber que o anticristo, a gente crê que Jesus está às portas, que Jesus está perto. Se Jesus está perto, o anticristo também está, porque ele vai se manifestar. E todo esse caos, tudo isso que a gente está vendo, ninguém se entende. Uns são Trump, outros são Biden. Você vê isso acontecer nos Estados Unidos. Aqui há pouco tempo no Brasil teve o Bolsonaro contra o Haddad, e tudo é um motivo para se rachar, tudo é um motivo para as coisas virarem um caos. Agora a última é a vacina, eu vou tomar vacina, eu não vou tomar vacina, e tudo se gera uma briga, e tudo se gera um caos, e isso vai ser normal, isso vai acontecer cada vez mais. As pessoas vão se polarizar, umas para um lado, outra para o outro, o desemprego vai crescer. Não é que eu estou profetizando isso, é porque a própria palavra diz que as coisas vão se desencadear e chegar num ponto
cruel da humanidade, tribulação como nunca foi vista antes. E a tendência do mundo é a coisa ficar cada vez pior e feia. E isso eu não tenho dúvida, a palavra não mente para a gente que vai acontecer. Mas há, que nem eu falei, um exército todo trabalhando para que isso seja assim, que é o exército do anticristo. Para quê? Para que chegue um ponto no mundo, da nossa história, que o mundo vai clamar por um líder. Ele não vai aparecer de qualquer jeito. Ele vai aparecer na hora como um salvador da pátria, um falso salvador. Então o espírito do engano, a Bíblia diz que o espírito do anticristo é o espírito do engano. Ele está manipulando todas as situações para o aparecimento do anticristo. Por isso que eu falei, se você puder e se você quiser, a minha dica é até a seguinte: já não assiste tanto jornal como você assistia antes, já não assiste tanto noticiário, já não se apegue tanto mais a informações vindas dos grandes veículos, porque isso tudo está sendo manipulado para te preparar para um momento. Então toma cuidado, porque eu às vezes converso com a Thaís sobre isso. Pessoas que só ficam ali assistindo isso o dia inteiro. Você vai conversar com a pessoa está totalmente perturbada já, sabe? E eu não culpo elas, isso é normal. Só que é falta de cautela, é falta de praticar o que Jesus disse: acautelai-vos. Não é que o problema não está acontecendo, mas você vai ficar num ponto que você só vai pensar no problema. É o que Jesus disse: não vos perturbeis. O mundo está indo ao contrário, o mundo só anda perturbado agora. E por isso eu digo, o espírito do engano, esse caos que a gente está vivendo, é plantado, é proposital. Esse caos que o mundo vai cada vez mais se intensificar, é programado. Se você for estudar um pouquinho sobre esse assunto, e você for ler, e você até nos filmes que você assistir, entender um pouquinho de mensagem subliminar, você vai ver que é como se tivesse uma mão por cima manipulando um boneco de ventrílogo, assim, ó, manipulando tudo manipulado, para que o anticristo apareça e as pessoas aceitem. Eu acho que já foi comentado até aqui na igreja de uma das pregações. Hoje em dia, quando você chega num lugar, vão aferir sua temperatura para ver se você pode entrar. Então, ou você dá a mão direita, ou vão medir a sua testa. Isso já é um padrão comportamental que estão criando, que você chega e faz assim, ou chegam e medem aqui. Então, daqui a pouco está no automático. No começo a gente estava estranhando. A Bíblia diz que a marca do anticristo vai ser aonde? Ou na mão direita, ou na testa. Não sei se essa marca vai ser literal ou se é uma linguagem simbólica. Não quero entrar nesse mérito. Mas sei que se ela for de fato uma marca na mão direita ou na testa, já está todo mundo acostumado com isso aqui. Você entra num lugar, ou é aqui, ou é aqui. Então o padrão comportamental está criado. Já é a marca do anticristo aferir nossa temperatura? Claro que não. Mas o costume já foi posto. E olha só, foi posto no mundo inteiro. Não é uma coisa que foi colocada na nossa cultura brasileira. Foi colocado tanto na África, quanto na Ásia, quanto na Europa, aqui na América do Sul. Você percebe que a onda agora pegou o mundo inteiro? Então é um padrão comportamental que já foi criado, preparando para quando o anticristo vier de fato. E o que vai ter? Um só líder, uma só moeda, um mundo globalizado. E pasme, vai chegar um ponto que vão querer implantar uma só fé. Você só vai poder crer desse jeito. Hoje em dia, o que eu estou falando pode parecer absurdo, mas com o passar do tempo, as mentes estão sendo treinadas aos poucos para isso. Um só gênero. E qual é o gênero? O gênero é que não existe mais gênero, nem masculino, nem feminino. Você é o gênero que você se identifica. Não, a tendência é que vocês já ouviram falar disso, principalmente quem é da educação, de não se existir mais dia dos pais e dia das mães, mas dia do cuidador. Então, o mundo está se caminhando para isso.
Como eu disse, uma só fé. E a fé é assim, bagunçada, no sistema do anticristo. Um dos sinais que Jesus disse que vai acontecer, eu nem coloquei na lista, mas é um dos mais fortes, é a apostasia. A fé vai cada vez se esfriar mais. A fé vai cada vez aceitar mais os sincretismos, as misturas, as coisas mundanas. E a gente vai ver que parece que o que a gente cria até um tempo atrás já não é tão assim. E aí que é a sutileza de entrar na nossa cabeça: será que deveria ser tão assim a nossa fé, tão radical? E muitas pessoas começam a aceitar essa mistura. Como nos dias de Noé, Jesus disse que seria os últimos tempos, onde Noé avisou, e ninguém dava ouvidos, até que um dia Noé entrou na arca e ninguém percebeu. E aí veio o dilúvio. Assim serão nos dias do arrebatamento. A gente está avisando, a gente está pregando, tem a palavra, mas infelizmente a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? Muita gente não deu ouvidos, mas o dilúvio veio, e o arrebatamento vai vir, e a gente quer estar com Cristo. E enquanto igreja aqui na terra, a nossa função é essa: é pregar o Evangelho, é mostrar a palavra de Deus, para que a gente não entre nessa mistura religiosa. Então, cabe a nós o quê? Sem fanatismo, nem gospel, gente, nem gospel, pelo amor de Deus. O que te salva é Cristo. Cabe a você não perder o hábito de, independente de o que você está vivendo, independente do que você está passando, mantenha a sua fé intacta. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora teu pai que está em secreto, que o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Um conselho tão simples, mas um conselho que vai manter a gente com a fé acesa, com a fé viva. E é isso que Jesus nos diz, para que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. A gente fazendo isso, a gente vai estar cumprindo tudo que está escrito aqui na palavra. E o Senhor vai se manifestar no nosso meio. Por outro lado, eu creio que nesses últimos tempos a presença de Deus vai se manifestar muito abundantemente no nosso meio, porque a caminhada não vai ser fácil, a caminhada vai ser dura, mas no meio do deserto é onde acontecem os maiores milagres. Você crê assim? Que no meio do deserto é onde Deus mais se manifesta? E se a gente passar por esse deserto, uns creem que a gente vai passar pela tribulação, outros creem que a gente não vai, outros creem que a gente vai até o meio. E eu respeito a interpretação de cada um. Mas se por acaso a gente vier a passar, você vai ver a manifestação de Deus que você nunca viu na sua vida, porque Ele não vai deixar a gente só. Ele, se precisar, enquanto a gente estiver numa reunião de irmãos, Ele atravessa a parede e entra lá no meio da casa da gente para falar que Ele está junto, para falar que a gente está junto nessa, e de que isso vai passar. Se a gente não precisar passar por essa tribulação, se a gente for embora no começo, melhor ainda, né? Ou alguém quer passar para ver? Acho que ninguém, né? E se a gente já estiver passando? Vocês já chegaram a se questionar? Será que já começou, meu Deus, e eu nem estou sabendo? Pode ser. Pode ser. Porque seria muito fácil, né? Se quando começasse a tribulação, Jesus viesse e falasse assim: ó, começa amanhã, 7 horas da manhã, a contagem dos 7 anos, e eu vou voltar daqui 3 anos e meio. Aí você já saberia, né? Você não ia vacilar, mas na prática não é assim. Então sei lá, se a gente já está, se não está, se vai ser no começo, se vai ser no fim. Eu já briguei muito por causa disso. Hoje em dia eu tenho minha interpretação, guardo para mim, porque tem coisa que não vai mudar.
não vai te acrescentar, tentar te convencer de um ponto de vista. O meu convencimento e minha oração é que para a sua fé em Cristo seja inabalável. Então, seja no começo, seja no fim, seja no meio, que você esteja com Ele sempre. Que tem uma frase que diz que para quem aceitou a Cristo, a eternidade já começou aqui, já começou agora. Cristo não vai ficar com você quando você for para a glória. Cristo já está do seu lado daqui. E assim a caminhada fica mais fácil. É fácil? Não é. Eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim mesmo. É muita loucura. É muita dificuldade no meio do caminho. É muita pedra para a gente tropeçar. É muita fake news. É muitas vozes de todo lado que falam como é que tem que ser, como é que tem que agir. Então, como eu preguei outro dia, a opressão enlouquece até o sábio. Se você não tomar cuidado, você acaba ficando doido mesmo. Você acaba ficando com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. Qual que é a doença hoje mais comum? A depressão. Por quê? Porque isso vai entrando nas pessoas e chega uma hora que se perde o controle. A bola de neve aqui dentro ficou tão grande que a pessoa está sorrindo para você, mas por dentro aqui ela já não... Então que Deus nos guarde disso. Que você guarde sua mente, que você guarde o seu coração. Que você, como o Glauber disse aqui domingo passado, se prepare para a tempestade que está vindo aí. Pegue seu guarda-chuva, pega a sua capa de chuva, porque a tempestade vai vir, que as nuvens aí fora estão tão pretas, o negócio está feio, está negro, mas se você se preparar vai ser mais fácil. Se você se preparar, isso daí vai te atingir menos do que se você andasse como se isso daí não fosse acontecer, é coisa que o pessoal fala, mas não vai vir. Aí você está agindo como a geração de Noé, que não entrou na arca. Então o meu convite hoje é: entre na arca. Se você já estiver dentro, não sai lá para fora. E entrar na arca, entenda, não tem nada a ver com entrar na igreja. Entrar na arca é chamar Cristo para entrar na sua vida. Entrar na arca é se relacionar com Cristo. Entrar na arca é entregar todos os dias para Ele. Confiar. Porque, como eu falei, às vezes as pessoas confundem. É claro que a igreja deveria ser uma referência, mas infelizmente a própria palavra diz: há muitos falsos cristos que virão no nome dele dizendo ser o Cristo, dizendo que é salvação, mas não é. E Cristo vai te guiar aonde você tem que ir, o que você tem que ler, o que você tem que assistir. E acima de tudo, ame a Deus, mas ame o próximo. Vamos tentar andar junto no meio das dificuldades. Porque, como eu disse, no meio de todo esse deserto, em outra ocasião eu preguei, Deus prepara a festa no meio do deserto para a gente. Então Deus sabe como aliviar as cargas. E que esse ano de 2021, apesar dos pesares, seja o que acontecer, que a gente possa andar mais juntos, que a gente possa estar em comunhão, ainda que às vezes não seja possível fisicamente, mas que a gente use da tecnologia aí e se aproxime, porque Jesus está às portas para nos buscar. Você crê assim? Você quer morar com Ele? Então é só questão de tempo. É só questão da gente aguentar um pouquinho mais. Amém, irmãos?